Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre a história do behaviorismo radical. Segundo Baum, a ideia central pode ser formulada de maneira simples. É possível uma ciência do comportamento. Para alguns behavioristas, a ciência do comportamento deve ser a psicologia. Esse não é um ponto pacífico entre eles. Alguns defendem que a psicologia não é ciência. Para Baum, o debate ainda continua. O behaviorismo, sendo um conjunto de ideias sobre essa ciência chamada de análise comportamental, não é a ciência propriamente dita, e sim a filosofia da ciência. Como filosofia do comportamento, entretanto, aborda tópicos como por que fazemos o que fazemos e o que devemos e não devemos fazer. Oferece uma visão alternativa que muitas vezes vai contra o pensamento tradicional sobre o agir, já que as visões tradicionais não se têm pautado pela ciência. Na aula de hoje, trataremos sobre a história do behaviorismo e uma de suas implicações mais imediatas, o determinismo. Todas as ciências tiveram sua origem na filosofia e se separaram dela. A astronomia, a física, a química e a biologia. O raciocínio filosófico parte de suposições, que seriam intuições, e nas próprias experiências de vida para conclusões. Seus argumentos tomam a seguinte forma: se isto for assim, então aquilo é assim, seguindo o princípio da generalização. A verdade filosófica é absoluta. Se as premissas forem explícitas e o raciocínio for correto, a verdade se torna quase incontestável. Já no raciocínio científico, o conhecimento é construído a partir de uma atividade reflexiva realizada de maneira programada, sistemática e passível de verificação. Para a ciência, diz-se, isto foi observado, e com isso, que verdade poderia levar a essa observação e a que outras observações isso levaria. A verdade científica é sempre relativa e provisória. É relativa à observação e suscetível de não ser confirmada por novas observações. O rompimento da biologia se deu em 1859, quando Charles Darwin publicou sua obra A Origem das Espécies, em que ele dissertava a respeito da sua teoria da evolução por seleção natural. Na ocasião, muitos se ofenderam porque a teoria ia contra o relato bíblico de que Deus quem havia criado todas as plantas e animais em alguns poucos dias. Na teoria de Darwin, o que mais impressionou seus contemporâneos, tanto os que eram a favor como os que eram contra, foi sua explicação sobre a origem da vida, que deixava de fora Deus ou qualquer outra força que não fosse natural. A seleção natural é um processo puramente mecânico, em que as espécies mais adaptadas às condições do meio ambiente sobrevivem e se reproduzem. Esse pensamento influenciou as ideias de Skinner. Com a psicologia, aconteceu o mesmo que com a astronomia, a física, a fisiologia e a biologia evolutiva. A ruptura da psicologia com a filosofia é relativamente recente. Até a década de 1940, era raro encontrar uma universidade que tivesse um departamento de psicologia, e os professores de psicologia, em geral, se encontravam em departamentos de filosofia. Na segunda metade do século XIX, tornou-se costumeiro chamar a psicologia de ciência da mente, em que surgiu a seguinte questão: como estudar a mente? Os psicólogos propuseram a adoção do método filosófico da introspecção. Se a mente era uma espécie de palco ou arena, com a introspecção eu olharia dentro dela. Esse era o sentido da palavra introspecção. Tratava-se, portanto, de uma tarefa difícil, tanto mais se o que se deseja é colher fatos científicos fidedignos. Porém, parecia aos psicólogos do século XIX que essa dificuldade poderia ser superada com bastante treino e muita prática. No entanto, duas correntes de pensamento se somaram para corroer essa visão:
a psicologia objetiva e a psicologia comparativa. Alguns psicólogos do século XIX não gostavam da introspecção como método científico, pois ela era muito vulnerável às distorções pessoais. Em outras palavras, ela era muito subjetiva. Outras ciências utilizavam métodos objetivos que produziam medidas verificáveis e replicáveis em laboratórios do mundo inteiro. Se duas pessoas treinadas em introspecção discordassem nas suas conclusões, seria difícil resolver esse conflito. Entretanto, se utilizassem métodos objetivos, os pesquisadores poderiam notar diferenças de procedimento que talvez explicassem os resultados diferentes. Alguns psicólogos utilizaram o método desenvolvido por Pavlov para estudo da aprendizagem e da associação através da medida de um reflexo simples transferido para novos sinais apresentados no laboratório. Pavlov foi um fisiologista russo que tinha interesse em saber o que causava a salivação. Em 1904, Pavlov ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por seu pioneiro trabalho sobre aprendizagem, em que ele descobre o papel do condicionamento. No condicionamento clássico, basicamente o que Pavlov fez foi emparelhar, ou seja, apresentar um e logo em seguida o outro, para o cão, a carne, que seria um estímulo que naturalmente eliciava a resposta de salivação, e o som da sineta, que era um estímulo que não eliciava a resposta de salivação. Dessa forma, ele ia medindo a quantidade de gotas de saliva produzidas, que seria a resposta, quando os estímulos eram apresentados. Após cerca de 60 emparelhamentos dos estímulos, carne e som da sineta, Pavlov apresentou para o cão apenas o som da sineta e mediu a quantidade de saliva produzida. Ele observou que o som da sineta havia eliciado no cão a resposta de salivação. Dessa forma, o cão havia aprendido um novo reflexo: salivar ao ouvir o som da sineta. Ao replicar esses estudos e chegar aos mesmos resultados, muitos psicólogos ficaram animados em seguir os métodos objetivos, pois assim, finalmente a psicologia poderia se tornar uma verdadeira ciência. A teoria da evolução teve um efeito profundo na psicologia. Começaram a reconhecer que os humanos eram semelhantes a alguns animais, não somente em traços anatômicos, mas também em comportamento. A ideia de fazer comparações entre espécies, a fim de conhecer melhor a nossa, deu origem à psicologia comparativa. As espécies se assemelham umas às outras, pois compartilham a mesma história evolutiva. Logo, animais também sentem, ou seja, possuem estados mentais. No entanto, analisar os estados mentais dos animais era tão complicado quanto a introspecção, pois também se tratava de um critério muito subjetivo. Para Watson, essas inferências sobre a consciência em animais eram ainda menos confiáveis do que o método introspectivo, e nenhuma das duas poderia servir como método para uma verdadeira ciência. Watson demonstrava a insatisfação dos psicólogos com a introspecção e a analogia como métodos. Ele fez severas críticas à introspecção e à ideia dos animais possuírem uma mente. E em 1913 ele publica o Manifesto Behaviorista, onde ele propõe a psicologia como ciência do comportamento. Nesse manifesto, ele torna explícito a rejeição ao mentalismo e ao método introspectivo. Watson estava focado em estudar o observável. Com isso, ele negou a possibilidade de investigação científica dos eventos privados. Skinner discordava dessa proposição de Watson e apresenta uma nova perspectiva, o behaviorismo radical. E a partir daí, o behaviorismo se divide em behaviorismo radical de Skinner e behaviorismo metodológico de Watson. Veremos essas divergências com mais detalhes na próxima aula.
Na ideia de que é possível uma ciência do comportamento, está implícito que o comportamento, como qualquer objeto de estudo científico, é ordenado, pode ser explicado, pode ser previsto, desde que se tenham os dados necessários e ainda pode ser controlado, desde que se tenham os meios necessários. Chama-se a isso de determinismo, a noção de que o comportamento é determinado unicamente pela hereditariedade e pelo ambiente. Muita gente faz objeções ao determinismo. O determinismo se contrapõe ao que prega a noção do livre-arbítrio, que atribui a responsabilidade pelos atos ao indivíduo e não à hereditariedade e ao ambiente. Essa ideia rígida do livre-arbítrio mudou um pouco. A responsabilidade pela delinquência hoje em dia é atribuída a um mau ambiente. Atribui-se ainda alguns traços comportamentais, tais como alcoolismo e esquizofrenia, a um componente genético. Entretanto, permanece a tendência de atribuir crédito e culpa às pessoas, de afirmar que há no comportamento algo mais do que hereditariedade e ambiente, que as pessoas têm liberdade para escolher o curso de suas ações. O nome que se dá à capacidade de escolha é livre-arbítrio. O livre-arbítrio supõe um terceiro elemento além da hereditariedade e do ambiente. Ele supõe algo dentro do indivíduo. Afirma que, apesar da herança e dos impactos ambientais, uma pessoa que se comporta de dada forma poderia ter optado por comportar-se de outra maneira. O autor pontua no capítulo alguns argumentos prós e contra a noção de livre-arbítrio. Dentre os argumentos sociais, o autor coloca que dentre os prós podemos citar: talvez seja bom acreditar no livre-arbítrio, por uma questão moral. No caso, criminosos que alegam problemas de insanidade ou de incapacidade mental. Dentre os contras, acreditar que a escolha não existe provém de uma noção excessivamente simplista. Isso porque a percepção de ameaça à democracia deriva de um pressuposto falso. Embora seja verdadeiro que a democracia se baseia na escolha, é falso que a escolha se torna sem sentido ou impossível se não houver livre-arbítrio. Com isso, a compreensão científica pode ser usada para aumentar liberdade política à medida que estamos abertos à influência e persuasão, que seriam os determinantes ambientais de curto prazo. Em se tratando dos argumentos estéticos propostos pelo autor, os críticos da noção de livre-arbítrio muitas vezes apontam sua falta de lógica. Em seu conflito com o determinismo, o livre-arbítrio parece ser função da ignorância. Isso porque, quanto mais sabemos das razões de um comportamento, menos nos inclinamos a atribuir os fatos ao livre-arbítrio. A natureza misteriosa do livre-arbítrio, por exemplo, vai contra a teoria da evolução. Um questionamento proposto pelo autor é: como que um evento não natural, no caso o livre-arbítrio, poderia causar um evento natural, por exemplo, decidir tomar sorvete? Eventos naturais sempre se relacionam no tempo e no espaço. E por fim, Baum, o autor, coloca que abordagens científicas do comportamento que excluem o livre-arbítrio são possíveis e defende ainda a ciência do comportamento contra a suposição de que o comportamento humano não pode ser compreendido porque as pessoas têm livre-arbítrio. A aula de hoje foi baseada no livro Compreender o Behaviorismo, capítulo 1, do autor Baum. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.